Nucleovet. Neste momento, nós damos início à nossa transmissão de hoje, a live técnica que tem como tema One Health, oportunidades e desafios. Para receber a nossa palestrante de hoje, vamos ver se eu estou com o meu áudio está perfeito. Boa tarde, Paulo. Vamos ver se está ok. O áudio. Paulo, você me ouve? Ouço sim, Panty. Então eu estava em dúvida aqui porque estava dando um sinal. Então, iniciando a nossa live técnica Nucleovet com o tema One Health, eu convido então agora Paulo Eduardo Beneman, médico veterinário formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com doutorado em ênfase em fisiopatologia da reprodução animal, professor e pesquisador da UNOESC de Xanxerê. Paulo, boa tarde. E eu deixo para você, então, para apresentar a nossa convidada desta tarde, que vai conduzir o debate sobre o tema One Health. Obrigado, Panty. Em nome do Nucleovet, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos os participantes. Apesar da época de pandemia que vivemos hoje, a tecnologia nos permite manter o compromisso do Nucleovet, que é de levar informação técnica para os colegas e o pessoal do campo. Então, é uma honra estar com vocês aqui hoje, e falando de um tema tão importante como este. Para discorrer sobre esse tema, One Health, mudanças e oportunidades, eu gostaria de apresentar a doutora Janice. A doutora Janice praticamente dispensa maiores apresentações, então vou ser bem breve, trazendo algumas informações do seu currículo. Ela é médica veterinária, graduada pela Universidade Federal de Minas Gerais, possui doutorado em virologia molecular pela Universidade de Nebraska, nos Estados Unidos, é pesquisadora da Embrapa na área de virologia e atua também como representante do Brasil na OIE, em comitês da peste suína clássica, peste suína africana, influenza e também junto ao MAPA. Atualmente, ela é chefe da Embrapa Suínos e Aves. Janice, é um prazer muito grande contar com a tua participação. A Janice tem sido uma grande parceira junto ao Nucleovet. Então, muito obrigado por ter aceito esse nosso convite. É isso mesmo, Paulo. Eu que agradeço, né? Para mim é mais que uma honra, né? Eu adoro falar com os colegas e essa oportunidade, ainda mais nesses tempos que nós estamos, né, de pandemia e tudo mais, eu acho que para nós nos faz sentir mais conectados, né, e conversando, assim, sobre assuntos que eu tenho estudado muito. Eu acho que a gente está aqui por um grande motivo, né, o motivo principal é isso que a gente está vendo hoje. Ops, só um pouquinho. Que a gente está vendo hoje, que é esse mundo que nós vivemos, né? É um mundo globalizado, é um mundo conectado, é um mundo diverso, mas ao mesmo tempo muito igual, né? Porque eu vejo as coisas assim, falando de um mundo, de um planeta, é a questão da uma saúde, que é, na verdade, mais que um termo, né? É, na verdade, uma disciplina de estudo, porque nos faz pensar e nos faz tomar atitude para controle e para preservação da vida, né? Controle das doenças e preservação da vida. A gente está aqui hoje, né? Porque esse mapa eu atualizei hoje. A minha conexão está boa? Vocês estão me ouvindo bem? Está me ouvindo bem, Paulo? Sim, tranquilo. Acho que sim, né? Nós estamos aqui hoje porque nós estamos quase em 300, o Brasil está quase em 300 mil casos confirmados da Covid, né? Números de ontem para hoje, né? 18 mil, quase 19 mil mortes já. Essas confirmadas,
por essa doença, que na verdade não está parecendo mais ser uma doença respiratória, né? Ela já está tomando proporções de outros tipos de patologias, tanto neurais, nervosas, né, digamos assim, no coração, lesões até de pele. Então, a gente está prestando atenção nisso e está com muito cuidado, de uma certa maneira, muito assustado com tudo que está acontecendo, né? É um planeta que gira, né? Nossa velocidade é 110 mil quilômetros por hora. A gente está conectado, a gente está sofrendo a influência de todo mundo. E eu vejo assim, que se fosse, e é uma doença, uma situação que está unindo todo mundo. Se fosse um terremoto ou um tsunami, seria numa região do mundo, né? Mas isso rapidamente se alastrou no mundo inteiro. A gente percebe que as capitais, de uma certa maneira, elas foram atingidas inicialmente, hoje a gente já vê isso chegando mais para o interior e, de uma certa maneira, na periferia das grandes cidades, né? Mas o que é a questão da uma saúde? É uma coisa nova? Não é uma coisa nova, tá? Tem cientistas no mundo que já trabalhavam desde o Rudolf Virchow, é um médico alemão. Ele, na verdade, ele era médico, depois ele se tornou um político alemão. Ele foi, na verdade, quem criou o termo zoonose, né? Que para nós veterinários, nós da produção animal, é uma questão muito importante, a transmissão de doenças e o compartilhamento de agentes infecciosos entre as pessoas e os animais, né? Então, esse Virchow, ele criou esse termo zoonose, não foi à toa, porque ele trabalhava com várias enfermidades, mas ele foi a pessoa que, na época, identificou que a célula ficava doente. Naquela época, as pessoas pensavam que o sangue estava envenenado, que o sangue não estava bom. Ele disse, não, a célula um dia está saudável, outro dia ela fica infectada, né, e morre. Então, ele descobriu essa parte da patogenia das doenças. E tem uma passagem bem interessante dele, que ele era muito criticado, ele era, por uma certa maneira, ele era uma pessoa arrogante, mas ele foi muito criticado pela forma como ele colocava as coisas. E um dia ele estava conversando, defendendo as teorias dele, ele estava conversando com Otto von Bismarck, que era, na verdade, um chanceler, uma pessoa importante politicamente na Alemanha. E ele explicando que, na verdade, a trichinela era uma zoonose e era transmitida pela carne, a carne suína. Aí o que ninguém acreditava. Então ele fez, o que ele fez? Ele preparou 2 salames, 2 linguiças lá, um tipo de linguiça alemã, uma com carne de animal com trichinela, o outro sem, e ofereceu para esse político. E perguntou: você quer comer para o seu jantar? Aí o Bismarck disse para ele: não, muito obrigado, hoje eu vou ficar sem jantar. Né? Então ele defendia isso aí. Ele era um patologista. Ele defendia, ele foi, na verdade, o descobridor da zoonose, e ele dizia isso aí, que entre a medicina humana e a medicina animal não devia existir divisórias. Outra pessoa muito importante nessa questão das zoonoses é o William Oster. Na verdade, esse William Oster, ele foi aluno do Virchow. E o Osler, ele era canadense, morou nos Estados Unidos, na Inglaterra, mas, na verdade, ele foi o fundador daquele hospital, John Hopkins, nos Estados Unidos. E ele também foi o fundador da residência médica. Naquela época, os médicos se formavam sem passar por uma residência, não era obrigatório. E ele era um professor da biologia, da medicina humana e da medicina veterinária. E ele gostava muito da medicina comparada, né? Então ele dizia o seguinte, que também não existia divisão, porque o que afetava o homem poderia também afetar o animal, e os mecanismos de doenças eram muito parecidos, se não semelhantes. Né? E finalmente, né, o Calvin Schwab, ele era um pesquisador norte-americano, né? Ele era um epidemiologista, ele reviveu o conceito de uma saúde.
né? Então, ele trouxe à tona esse movimento, que hoje é um movimento que é literalmente, ele é coordenado por 3 organizações super importantes, que é a OIE, a FAO e a Organização Mundial de Saúde. Então, como que a OIE, no caso, para nós, né? Como que a OIE trabalha, né? Se você abre o site da OIE, tá lá, né? Uma saúde, uma plataforma inteira de trabalho. Então, o que que eles fazem, né? Eles se baseiam nos padrões intergovernamentais, porque dos países, todos os países membros, né? E com isso treina, capacita pessoas e para fortalecer o Serviço Veterinário Nacional. Porque da mesma maneira, para entender toda essa relação, toda essa interface do hospedeiro, do animal e do ecossistema, porque os 3 precisam ficar saudáveis, né? E com isso, eles desenvolvem todas essas plataformas de trabalho. Com isso, eles têm, por muitas vezes, eles têm o que a gente tem visto, né, nos últimos estudos, é que 60% das doenças infecciosas humanas, elas são zoonóticas. O pior é que que no último século, 75% das doenças infecciosas emergentes, tá, de humanos são de origem animal, tá? Incluindo ebola, HIV, influenzas, né? A gente vai falar um pouquinho delas. E agora também a Covid, né? Que apesar da gente não conhecer ainda o hospedeiro ou um hospedeiro intermediário ou definitivo, na verdade, um definitivo somos nós humanos, mas assim, de onde surgiu esse vírus, né? Onde ele mutou e como que ele pulou, surgiu para pular na espécie humana, né? Então, mas provavelmente a provável origem é a origem animal. Tá? E a OIE, juntamente com essas organizações, mais de 70 organizações internacionais, as principais são essas aí que eu estou citando, dizem, né, que 5 novas doenças humanas aparecem, né, a cada ano, e 3 são de origem animal. Então, e essas doenças também podem têm uso potencial como bioterrorismo. Tá? E o lema da OIE é esse, né, proteger os animais para preservar o nosso futuro, porque não só a questão da economia, mas todo o equilíbrio da natureza, né, depende dos animais. Os animais, eles têm várias funções, né? Não preciso nem descrever aqui. Então, é isso aí, né? A saúde animal, a saúde humana, tá? E a questão das doenças, a inter-relação entre elas, e principalmente a questão envolvendo também como que o meio ambiente influencia e como nós também, de uma certa maneira, influenciamos o meio ambiente para o surgimento das doenças. As pandemias não são de agora, né? A pandemia mais antiga relatada é essa peste de Juliano, que estão aqui. Então, o tamanho da bolinha é o tamanho a quantidade de gente morta, tá? Cada pandemia dessa aí, na história. Então, por exemplo, aqui, essa roxa aqui, na primeira fileira, lá bem da direita, a peste de Juliano ou Justiniano, já vi esses 2 nomes, é a peste bubônica, né? A gente sabe que a peste bubônica, ela é transmitida, é uma doença causada por uma bactéria, a Yersinia, né? Yersinia pestis, ela é transmitida pela pulga do rato. Então, o rato preto, a pulga pica a pessoa coça, joga as fezes ali para dentro da ferida e forma, né? Daí dá muitas doenças, a doença é horrível, né? E quando, naquele tempo, a questão de saneamento, a questão não tinha antibióticos, né? Então, isso aí, ela surgiu, a peste negra e a peste bubônica, ela surgiu muitas vezes, né? A pior delas mesmo foi nos 1300 lá, que ali tem 200 milhões de pessoas morreram, né? Então, grande parte, 1/3 da população europeia, dizem, né, que morreu. Ela foi trazida para a Europa através dos navegadores que vieram da Ásia. Então, principalmente na região da Itália, então, por causa dessa peste negra, surgiu 2 coisas importantes na história. A primeira coisa foi a queda do sistema feudal, né, do regime feudal,
porque não tinha população, não tinha gente para trabalhar no campo, daí tiveram de desenvolver máquinas, tiveram de desenvolver mais comércio, né? E a outra coisa também é a questão da quarentena, né? Se instituiu, na verdade, tem uma influência bíblica aí na história, que se instituiu a quarentena lá, desde aquela peste de Juliano lá, que era, parece que era um papa, alguma coisa assim, tá? Então, estava lá no Velho Testamento, 40 dias é por causa da lepra. Então, tivemos várias, né, várias pandemias. A pandemia da varíola, né? A varíola foi 3.000 anos de tormento, né? A varíola é uma doença, aí tem o Ramsés, aquele faraó, morreu de varíola, Luís XV teve varíola. Então, assim, é uma doença que ela, aqui no Brasil mesmo, Oswaldo Cruz, né, um grande cientista, um médico sanitarista que deu o nome ao Instituto Oswaldo Cruz, o Fiocruz, Biomanguinhos, né, ele foi contratado pelo governo para instituir um programa de controle da varíola, e na época as pessoas não acreditavam muito que tinham de se vacinar para a varíola, e na verdade o movimento anti-vacina já surgiu naquela época, lá nos 1900, por aí, né, aqui no Brasil. Então, a varíola teve várias outras vezes, e, na verdade, ela foi finalmente erradicada em 1980, tá, com uma vacinação em massa, e hoje em dia tem 2 lugares no mundo onde tem ainda o vírus da varíola, um deles é o CDC nos Estados Unidos, o outro um instituto lá na Rússia, se não me engano, que tem ainda o vírus, né? Então, foi a doença erradicada, a única doença realmente erradicada do mundo foi a varíola, né? Então, aí tem, em grandes proporções, aí a gripe espanhola, né? Que é a influenza. A influenza, ela, na verdade, ela se chama a gripe espanhola, mas não nasceu na Espanha. A Espanha, na verdade, não participou na guerra, não quis entrar na guerra, então chamaram a gripe, na verdade, a Primeira Guerra Mundial, né? De gripe espanhola. Mas, na verdade, a doença ela foi para a Europa com os soldados americanos que levaram a doença e, com o fim da guerra, os soldados voltando para casa trouxeram, né, a doença para os seus países, e aí ajudou a disseminar mais ainda o vírus. Dizem que 50 milhões de pessoas morreram, eles não têm bem o número certo da Ásia, mas eles acham que foi 100 milhões no total. No Brasil foram 35 mil pessoas que morreram, né? Inclusive o presidente da República, o Rodrigues Alves, morreu. Com a gripe espanhola se instituiu uma coisa importante no Brasil, que foi o Ministério da Saúde, né? Que até então não tinha Ministério da Saúde, né? E tem outras, tem a cólera é uma bactéria que muta, né? Não tem uma vacina muito boa, tem que ser controlada com antibióticos e tem que ser controlada com saneamento. A última epidemia muito grande, pandemia de cólera, que deu a epidemia que deu no Haiti, né? Foi quando morreu a doutora Zilda Arnes, que foi a fundadora da Pastoral da Criança. Então assim, o que eu estou colocando toda essa questão aí da história, né? Daí a pouco eu vou falar para vocês por que tudo isso, tá? Então, a questão das gripes, né? Tem um monte de outras gripes, gripe asiática, gripe de Hong Kong, tá? A gripe suína, né? A gripe A aí de 2009, para nós aqui no Brasil, no caso, a nossa última pandemia, né? Mas tem também a questão da febre amarela, tem o ebola, né? Tem a SARS, tem o HIV, né? A AIDS, né? Também tem matado muitas pessoas, ainda não tem uma cura para a AIDS, né? Além disso, tem outras doenças infecciosas aí, né? Que, na verdade, a gente tem assim, uma palestra inteira para falar. Bom, com relação à influenza, né? Então, a pandemia da influenza, elas, assim, reportadas, né? A primeira lá foi a influenza da Rússia, que era um H2N2. E é interessante porque depois lá uma influenza asiática, lá em 1957, também era um H2N2, e dizem que as pessoas tinham mais resistência. Então, aí foram surgindo novos vírus, né? O vírus da influenza evoluiu e evolui muito rapidamente, a forma dele é por causa dos rearranjos gênicos, né? Isso aí a gente já teve a oportunidade de falar outras vezes. E é isso aí, a gente chega a essas duas figuras aí, né? Essas duas figuras conhecidas.
dois políticos aí, imperador, né, e um outro político aí importante. Então, esses dois políticos, eles têm uma questão importante entre eles, né? Os dois perderam a guerra, né? Fizeram guerras enormes, né? Onde morreram muitas pessoas, e os dois perderam a guerra, né? Um tentou ensinar uma lição para o outro, só que o outro não quis aprender, né? Então, os dois perderam a guerra, mas o Hitler podia ter aprendido com Napoleão o seguinte: os dois perderam a guerra no mesmo lugar, que foi na Rússia. Na Rússia, Napoleão invadiu, né? Mas aí o que aconteceu? Ele tentou invadir a Rússia, mas só que ele esqueceu que tinha o frio, né? Tinha a Sibéria no meio do caminho. Ele perdeu 500 mil homens, tá? E com isso enfraqueceu muito o exército dele, e a França foi invadida. Então, nesse aí foi onde ele realmente perdeu a posição, que ele perdeu a guerra, foi essa aí, né? Perdendo na Rússia. E não foi muito diferente do Hitler, né? A derrota mais importante do exército alemão foi em Stalingrado, né? Em 1942. Tá? Então, isso aí. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Que a gente tem que aprender algumas lições com a história, né? A história tem nos trazido algumas lições que, tirando a questão política e guerra, eu acho que tem coisas que a gente não aprendeu com as pandemias anteriores, né? E eu acho que está na hora da gente começar a fazer algumas mudanças. Eu acho que nas pandemias anteriores a gente não teve o mundo parado do jeito que a gente está parado agora, né? Então, isso aí é uma foto de um jornal na época da influenza, da gripe espanhola, que diz o seguinte, né? Quais eram os conselhos para o povo? Evitar aglomerações, principalmente à noite, não fazer visita, tomar cuidados higiênicos com nariz e garganta, né? Inalações de vaselina, mentolata, etc. Água, ácido cítrico, tanino, infusão contendo tanino, folha de goiabeira, tomar sal de quinino, evitar fadiga, ir para a cama logo que fica doente, evitar se resfriar, etc. E quais as semelhanças que a gente vê entre a gripe espanhola meu Deus, e a Covid, né? O que a gente vê nessas duas, as semelhanças, além da questão das doenças, sintomas respiratórios, né? O que a gente vê com tudo isso, né? A gente vê o seguinte, né, que alguma semelhança é a tal da polêmica cloroquina, né? E a outra coisa que nasceu com a gripe espanhola, uma coisa que eu não sabia, que eu acabei sabendo, estudando um pouquinho mais sobre ela também, foi que durante a gripe espanhola que se descobriu a tal da caipirinha, né? Por quê? Porque as pessoas tomavam cachaça, né, pinga com mel e limão, né, para se prevenir um pouco dos sintomas. Então, voltando à nossa história aí das doenças emergentes, né, 75% delas, no caso, emergentes no último século, então são originárias de animais, né? Então, entre elas ali, alguma coisa que a gente está falando aqui, sobre a febre amarela, hantavírus, as influenzas, né? A tuberculose é a doença que mais mata no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde agora, né? Atualmente, a doença infecciosa. Tripanossomíase, por incrível que pareça, ainda é um problema, sem falar as doenças transmitidas por artrópodes, né? Por mosquitos, como zika, dengue, chikungunya, e a peste bubônica, né, gente? Por incrível que pareça, a doença, uma pandemia enorme dessa, que matou tanta gente no mundo, ainda tem. Essa semana mesmo eu vi que está dando lá em algumas regiões da África, esses tempos atrás, deu nos Estados Unidos, na região lá dos Four Corners, que eles chamam lá, que é Colorado, Arizona, se não me engano, né? Então, assim, por que emergem essas doenças, né? Então, esse slide aqui, eu adaptei de um slide do Daniel Linhares,
Então, as doenças emergem em todos os lugares, né? Então, tem doenças emergentes, aí uma foto de 2012, onde que estão emergindo doenças, né? Não pandemias, né? Janice, Doenças estão emergindo. Oi? só desculpa interromper, nós temos um certo delay nos slides. Tá? Ok, agora apareceu. Tá ok. Pode continuar, por favor. Continuando. Então, assim, ó, esse aí é dizendo que as doenças, então, elas emergem em todos os continentes, né? Então, recentemente, olha aí, ó, né? Então, várias doenças emergindo, vocês veem que elas estão bem distribuídas. E as últimas relacionadas a coronavírus, no caso, tem a SARS, né, que emergiu na Ásia, né, na China, a SARS-CoV também, a SARS-1 lá, digamos, foi em 2002, a MERS em 2012, né, e a SARS-CoV-2 agora em 2019, né. Então, é isso, os patógenos, então, eles emergem em todos os continentes. E é importante também a questão dos hotspots, né? Então, com isso, as pessoas têm estudado isso. Olha, elas emergem em vários continentes, beleza? Mas aonde que elas estão emergindo, né? E com isso, para a gente estudar os fatores da emergência de doenças, né? Então, no caso, esse mapa, ele mostra, então, né, os hotspots, que são pontos locais aonde da emergência de mais de doenças. Então, quanto mais escuro, mais eventos, né? Isso aí é de 2012, né? Eu não vi um mapa mais recente. Então, voltando, né, ao assunto do mundo, uma saúde, uma medicina, é isso, né? Então, aquelas perguntas que eu fiz. Então, qual a estratégia para combater, então, a transmissão desses agentes patogênicos, né? E qual que é o papel nosso da produção animal e dos atores da saúde pública? Então, primeira coisa, a gente tem que entender quais os fatores de risco para a emergência de doenças. Então, aqui nesse gráfico, agora que eu vou mostrar, são alguns desses fatores, né, que são distribuídos entre três principais atores, que é o hospedeiro, o patógeno e o ambiente, né? Então, com relação ao ambiente, a questão das mudanças climáticas pode influenciar vetores, mosquitos, por exemplo, a questão da mudança no uso da terra, né? Alguma coisa relacionada a novas áreas agriculturáveis, por exemplo, né? Alteração das práticas de manejo, confinamentos, né? Isso tudo pode também influenciar surgimento e infecção de humanos e animais. Com relação aos patógenos, né, tem dois pontos principais aí que eu acredito. Um deles é a questão da resistência a drogas, né? E outro é a aquisição de novos fatores de virulência e adaptação desses patógenos à nova espécie hospedeira, certo? Então, o outro ponto importante é a questão do hospedeiro, né? O hospedeiro, nós estamos, a população humana, ela, de uma certa maneira, ela está vivendo mais. Então, digamos assim, não é que a população envelhece, a população tem mais, nós estamos tendo mais idosos. E com isso, a imunossupressão também tem um papel importante. Tem toda a questão do turismo, da globalização, né? As pessoas viajando mais, indo para lugares exóticos, indo para lugares e voltando, né? Esse transporte de pessoas ou de animais doentes, né? Indo de um lado para o outro rapidamente, né? O que se levava dias, meses para chegar de um continente ao outro, hoje, em menos de um dia ou um dia, você já está num outro continente, bem tranquilo, né? Dá a volta. A questão de comidas exóticas, animais exóticos, animais de companhia exóticos, né? A questão toda da pobreza, das guerras, das migrações, isso tudo também tem influência no surgimento de doenças, né? Pessoas saem dos seus lugares, vivem em condições diferentes daquelas que elas viviam, né? Elas não têm saneamento, elas não têm alimento, às vezes, né? Então, tem todas as doenças que vêm consequência disso. Mas o mais importante aí, né, vamos falar a verdade, né, o mundo também está cada vez mais populoso, a gente já está em 7 ponto, não sei quantos lá, 2
bilhões, né, 7 bilhões de pessoas, e o mundo vai crescer, vai continuar crescendo. E aonde que ele vai crescer, né? Em regiões, por exemplo, o Brasil hoje é o sexto, né? O Brasil em 2050 vai ser o 12º, né? O país mais populoso em 2050 vai ser a Índia, em segundo lugar a China, em terceiro a Nigéria. Então, a gente vê que, na verdade, locais como na África e na Ásia vão continuar sendo os locais mais populosos. Então, em 2050, 7 bilhões de pessoas vão viver nessas regiões. É a população do mundo hoje, né, em 30 anos. Então, e o mundo então vai ganhar isso aí, né? Uma reportagem da Folha de São Paulo do ano passado, mas é bem interessante, né? Que o mundo então está crescendo, né? Como eu falei aí, ó. A Índia, a China, a Nigéria em terceiro lugar, o Brasil vai ser o 12º, Estados Unidos continua como quarto, né? Mais populoso. E aí tem a questão, né? Quantas crianças que vão nascer para chegar a esses 10 bilhões aí, o que for, 9 bilhões? Quantas pessoas vão nascer hoje, né? Até o final do dia, até meia-noite de hoje, né? 11h59, né? Quantas pessoas vão nascer, né? Quantas crianças vão nascer? A resposta me deu o trabalho de fazer a conta. É uma Chapecó por dia, né? 210 a 220 mil crianças vão nascer hoje, né? Então, hoje, 21 de maio, vai ser o aniversário dessas crianças. Então, assim, muita gente no mundo, né? Muito confinamento, muita gente nos locais, assim, a transmissão, e fora a questão da urbanização, né? Pessoas morando mais em cidades. Então, com isso, né, voltando também à questão da aquisição de novos fatores de virulência e adaptação do patógeno à nova espécie hospedeira, a gente vem aqui e volta novamente aos corona. Os coronavírus, eles têm, é uma família muito grande, né, tem muitos membros nessa família. Tem vírus de corona somente de seres humanos, tem vírus só de animais, né? Por exemplo, que a gente conhece, né, em suínos lá, a TGE, PED, né, o coronavírus dos gatinhos lá também, né, são alfa-coronavírus. Já esses humanos zoonóticos são os beta-coronavírus. Tem também o gama, tem o vírus da bronquite infecciosa, né, e tem o delta também, que, de uma certa maneira, ele co-infecta suínos junto com a PED. Então, de uma certa maneira, voltando à questão dos beta-coronavírus, né, a gente conhece o SARS, né, o SARS-CoV, o MERS, né, e o SARS-CoV-2, né, que surgiu aí. Então, o primeiro SARS lá foi em 2012, tinha uma mortalidade em torno de 10 a 15%. Já o MERS, né, e a gente sabia, né, o MERS foi 10 anos depois, é uma síndrome respiratória também, mas aí era do Oriente Médio, né? Já tinha uma mortalidade mais alta, em torno de 30%. E agora esse coronavírus aí, esse novo coronavírus, o SARS-CoV-2 aí, que tem uma letalidade em torno de 3%, mas varia muito também das comorbidades, né? Da faixa etária, isso aí tem uma variação também na apresentação e na letalidade, né? Uma coisa que eles têm em comum, né, a provável, a comprovada, já para alguns desses coronas, né, a origem de coronavírus de morcegos. Os morcegos, então, eles são animais mamíferos, né, voadores, né, então eles vivem em grandes colônias, eles têm um sistema de sonar, eles se comunicam, são animais bem característicos. Grande parte deles comem insetos, comem frutas, né? Alguns são hematófagos, né? Chupam sangue e transmitem muitas doenças, né? Uma delas, super importante, é a raiva, né? É uma zoonose que é transmitida também pela picada do morcego, a mordida do cachorro, coisa assim, né? Mas, de uma certa maneira, o morcego está envolvido aí nessas 3 doenças humanas muito importantes, né? Então, a gente sabe que, no caso
do SARS, do primeiro SARS lá, o SARS-CoV, o hospedeiro intermediário era um gato silvestre, um civet cat, né? No caso da MERS, o hospedeiro intermediário é o camelo dormedalho, né? Inclusive a questão da transmissão pelo leite desses camelos. E o SARS-CoV-2, no caso, a gente tem visto aí alguns trabalhos apontando o pangolim. O pangolim é um tatu, parece um animal exótico, que na verdade ele é comercializado para produção de medicamentos da medicina tradicional chinesa, ou também pratos assim exóticos, né? Que as pessoas também utilizam para. Então, nesse mercado, digamos, lá em Wuhan, eles comercializavam esse tipo de animal, que está aqui no cantinho, que é esse pangolim, né? E aí vem a pergunta, né? Será que tem implicância na saúde animal, principalmente nos animais de produção? Será que esse vírus vai infectar esses animais? A gente já viu que tem casos publicados, né, da transmissão e infecção em gatos domésticos, em alguns tigres, né? Existe em cães também, existem alguns casos, alguns relatos, a OIE está trabalhando duramente nisso para buscar, para investigar essa possibilidade. Então, a gente vai atrás do receptor, né? Então, para o vírus, a gente sabe que o vírus, ele fora da célula, ele é inerte de uma certa maneira, né? Mas quando ele entra na célula, então ele assume a maquinaria da célula, né? Ele parasita a célula, mas para ele entrar, ele precisa de um receptor, tá? Então, assim, para o SARS-CoV, ele tem vários receptores, mas o mais importante é esse ECA aí, ou ACE2, né? Então, para entrar Então, tem alguns trabalhos, então foi feita uma comparação de aminoácidos, né, da estrutura de proteína desses receptores, e o que apareceu, né? Os primatas, então, os receptores do ser humano, esse ECA, ou ACE2, é idêntico, né, entre humanos e primatas. Já para os felinos, tem 3 diferenças de aminoácidos, né, para os roedores e camundongos, no caso, 9 a 10 diferenças de aminoácidos, a galinha já são 11 diferenças, e o suíno, 6 diferenças, né, de aminoácidos. Então, é uma questão, assim, importante para a gente ficar alerta, né, da possibilidade de uma mutação, quem sabe, desse vírus aí, né, e a possibilidade de também infectar suínos. A Janice está falando que o vírus infecta. Não se tem comprovação ainda, mas isso é um trabalho que foi feito, e a possibilidade, não necessariamente o vírus, ele pode penetrar na célula do suíno, pode penetrar, mas não causar doença, né, não evoluir. E pode ser também que a produção não seja, a infecção não seja produtiva, né? E também, não necessariamente que o suíno infectado ele vai transmitir, né, de volta para o ser humano. A doença é uma doença humana, né? É uma doença de humanos, transmissão humano para humano. Tá? E retornando um pouquinho na parte de doenças emergentes de suínos, esse aí é um capítulo, uma tabela do capítulo do livro de doenças de suínos, né, de autoria do Neumann, então, do Neumann e do Hall, da última edição do Disease of Swine. Então, diz ali, né, quais são em 25 anos, né, de emergência de doenças, né, quais doenças emergiram? Por incrível que pareça, a PIRS já fez 25 anos, né? E aqui do lado, eu coloquei em amarelo as bactérias zoonóticas e em verde os vírus zoonóticos, né? Só para diferenciar. Então, ali, vírus zoonóticos, né? Mas encefalite japonesa, que surgiu na Austrália, o Nipah vírus, o West Nile, um ebola, tá? E a influenza, né? As influenzas, então, no caso dos suínos, é o último vírus pandêmico, que, na verdade, também era uma zoonose. Tá?
outras, né, outros agentes emergentes, né, vírus emergentes, de baixo para cima ali, o PCV3, o Seneca vírus, né, os pestivírus atípicos, né, que causam tremor congênito, né, a PED também, que foi uma doença reemergente, então aí vai, né. E aí também, Paulo, eu não sei se você quer entrar agora nisso, mas eu coloquei aqui um pouquinho sobre os cuidados, né, tanto para o suinocultor como para nós veterinários, com relação eu coloquei aqui um exemplo da Covid, né, porque é uma doença, é uma pandemia que está acontecendo, mas assim, o que a gente pode falar depois, para deixar um pouco tempo para você também falar e para os colegas perguntarem, mas alguns cuidados, né, sobre a questão do distanciamento humano, lembrar que é uma doença de transmissão de humanos para humanos, né, tem toda a questão, essa é uma publicação de autoria da Clarissa Vaz e do Luizinho Carola, da Embrapa, né, então está disponível na nossa página, se o pessoal quiser olhar, dar uma lida. Então, fala aí, basicamente é isso, né? Cuidados com a questão do reforço na medida de higiene, né? Os hábitos, evitar tocar o nariz, boca, olhos. Questão do grupo de risco, se a pessoa está nesse grupo de risco aí, ou não colocar no escritório, ou não conviver muito com os demais. A questão da vacinação com a gripe, né? Apesar a vacina da gripe, claro que não vai proteger contra a Covid, mas é importante para reforçar a imunidade também, para ajudar no diagnóstico, né? Então, essa aí é a questão que o trabalho continua, né? A gente sabe que a suinocultura, a avicultura, de uma certa maneira, a produção animal e a produção de carnes, né? A indústria da carne são serviços essenciais, né? Como que vai fazer a produção de alimentos, né? E a gente não pode deixar os animais no campo, então existe toda essa problemática, mas aí tem a questão dos hábitos, né? Os cuidados aí de contato e evitar a utilização de EPIs, aí as máscaras, etc. E com relação aos veterinários, né, que fazem atendimento, então eu peguei esse material aí na AASV, lá dos Estados Unidos, né? Então, eles têm algumas publicações lá com recomendações, aí eles colocam aí para nós, né, veterinários, a questão de evitar, né, fazer atendimentos, fazer somente estritamente necessário, né? No caso, assim, evitar dar carona, né? E, por exemplo, vai com o seu carro, se precisar ir para a granja mesmo, e vai com o seu carro, procurar fazer teleatendimento, né, pedir para o produtor mandar um vídeo, atendimento pelo WhatsApp, coisa assim. A questão do distanciamento social, né, desinfecção, limpeza, biosseguridade, todos nós sabemos, né, a importância que né, uso dos EPIs, né, e ter também existe já algumas ferramentas, né, de crise que estão sendo desenvolvidas, né? A gente tem visto a situação nos Estados Unidos, algumas plantas frigoríficas aí estão fechando, né? Então, essa é importante para a gente também dar uma olhadinha e ver o que está acontecendo, né? E continuar e desenvolver algum plano, caso aconteça, né? Isso, então, mais ou menos encerrando, né? Eu acho que a questão da OIE é proteger animais para preservar o futuro, né? Isso aí é uma coisa importante, porque é a forma mais eficaz, pessoal, e econômica de proteger para a saúde pública, para a saúde humana, e evitar as zoonoses, é controlar esses patógenos aí na fonte animal, né? Então, assim, e também a questão das estratégias, né? Estratégia isolada pouco efetiva, né? Tem que ser estratégia global que chegue até no nível local, né? Então, é regional, federal, regional, sei lá, estadual, né? Municipal, para prevenir e controlar esses patógenos. Então, assim, tem ferramentas e utilizar essas ferramentas
porque, assim, querendo ou não, já dizem, né, que nós vamos ter pandemias a cada 10 anos, sei lá, podemos ter daqui a 5, podemos ter daqui a 25 anos, né, a gente não sabe, né, eu não vi nenhum, eu não sou de ler essas coisas de vidente, mas a gente iria chamar nossa atenção, né, alguém já deveria ter falado que, ó, o vidente fulano avisou que ia ter uma pandemia, né? A gente sabe que vai morrer fulano, morrer ciclano, né? Famoso aí, mas essa questão das pandemias eu não vi, pelo menos, né? Então, isso aí a gente não sabe. Isso também, né? A questão da interface humano-animal, né? E ecossistema, isso aí a gente tem que ficar prestando atenção, né? Então, como eu disse para vocês, todos esses fatores juntos, né? Então, eu coloquei aqui mais ou menos alguma coisa de avanço no desenvolvimento da vacina, mas eu acho que eu paro por aqui. Com umas imagens aí que me marcaram, né, com relação a toda essa problemática aí da pandemia, ter que construir um hospital em 10 dias, a doença afetando muito o serviço de saúde, né, o Papa benzendo uma praça de São Pedro vazia, né, e muitas pessoas conseguindo se recuperar, né? Algumas vezes pessoas assim, idosas, né? E ali uma célula infectada com vírus ali, parece um monstro, né? Mas esses vermelhinhos aí é a quantidade de vírus infectando uma célula. Então a coisa não é pouca, não. Tá? Então, no mais, acho que era isso. Janice, então, obrigado pelos dados. Achei muito interessante o que foi apresentado, principalmente a história das pandemias. E parece, tá, ou dá a impressão, de que os problemas, o intervalo entre uma pandemia e outra tem sido cada vez menor. Tá? A que tu acha que se deve esse encurtamento nesse time? Eu acho que é muito hospedeiro. É muita gente, muita aglomeração, muito contato. Eu acho que antigamente, claro, né, as pessoas assim, por exemplo, a gripe espanhola, né? Eu falei que ela matou 35 mil pessoas no Brasil. No Rio de Janeiro, sozinho, foram 15 mil pessoas. Então, ou Nossa, seja, praticamente metade do... Então, né, chegou na cidade e aconteceu ali. Então, por isso que eu acho, voltando para o nosso lado, né, o nosso lado animal aí, né, a questão do confinamento, querendo ou não, estou dizendo, eu acho que uma das coisas que a gente tem que ficar alerta, o sistema de criação que a gente tem é esse que nós temos, né, é o que a gente tem hoje. E eu acho que tem funcionado e funciona, só que a gente tem que tomar cuidado, porque é um fator que propicia, que favorece, né, o confinamento. Os animais estão muito juntos, né? Hoje um animal doente vai transmitir para o outro, né? Com certeza, são os mesmos hospedeiros. Uhum. E eu acho que é isso. Uma das coisas que tem, do fator mais importante é isso. Então, são todos aqueles lá, né? Envelhecimento da população, de uma certa maneira, e os vírus estão fazendo a parte deles, né? E eles continuam evoluindo, não só os vírus, as bactérias evoluem também muito rápido. Bactéria, meu Deus, vejam aí as resistências aí a antimicrobianos que a gente tem visto. Desde que o mundo é mundo, elas evoluíam também. Elas carregam com elas esses genes de resistência. Então, vai procurar lá nas águas lá do Yellowstone, lá, que vem lá do fundo da Terra, se encontra, né? Uhum. Então... E outro ponto interessante, tá, se nós formos ver, nos últimos 20 anos, nós tivemos praticamente aí 4 a 5 problemas relacionados a pandemias. A Covid hoje, a MERS, a SARS, a influenza. Aí chama atenção que são basicamente agentes virais. Tá? Por que o vírus ele tem tanta facilidade de provocar problemas? Boa pergunta, né? A gente até brinca. Será que o vírus é vivo ou o vírus é morto, né? Então, na verdade, o vírus da onde que ele surgiu? Existem várias teorias, né? Tem teoria
que ele pode ter surgido, evoluiu junto com o hospedeiro, ele surgiu de uma célula e acabou como se diz, fez um motim, saiu da célula e criou seu próprio ácido nucleico e pegou a membrana da célula e se criou, né? Mas, na verdade, o vírus, ele evolui, né? Ele vai evoluindo, isso aí então, assim, o que acontece é eles vão adquirindo fatores de virulência, eles vão adquirindo, vão mutando, né? Então, eles vão se adaptando. Então, assim, o vírus, ele é primitivo, né? Ele é extremamente primitivo. A bactéria, é interessante que ela é muito mais complexa, né? O vírus é simples. O vírus é o quê? Basicamente um ácido nucleico, né? É uma sequência de nucleotídeos, uma camada de proteína e gordura e um pouco de açúcar, às vezes, que envolve ele, né? Então, claro, existem os vírus gigantes, né? Tem até um vírus, uns brasileiros aqui, uns professores da UFMG que descobriram os vírus enormes, que até o meu professor falava, né? Que nem o vírus da varíola, ele é um poxvírus, ele entra na célula, já vem com a malinha dele, né? Já traz a malinha pronta, com várias proteínas junto. Na verdade, os vírus mais simples, como, por exemplo, o circovírus mesmo, gente, ele basicamente tem 2 proteínas. É uma replicase e uma proteína do capsídeo, e tem uma outra meia boca ali, que é uma ORF3, que é a proteína da apoptose, para causar morte no linfócito. Então, assim, ele evolui, né? Então, ninguém sabe isso aí. E apesar de serem extremamente simples, eles são extremamente efetivos e inteligentes de se aproveitar da maquinaria celular para se replicar, né? Tanto então, que vejam que são estruturas extremamente complexas. E específicas, né? Então, olha o desenvolvimento, a grana que é colocada em antivirais. Então, tem companhias farmacêuticas no mundo que colocam maior... Gente, é um valor, assim, exorbitante que se investe em pesquisa de antivirais, né? E, às vezes, um antiviral que funciona para um vírus. Às vezes, para um vírus de influenza não funciona para o outro. É incrível. Parece que tem esse Remdesivir aí, parece, eu não sei se ele era de qual vírus, se era do vírus do HIV que é usado, que tem dado bons resultados para o corona. Então, já a bactéria não. Apesar da bactéria ser mais complexa, alguns processos dela são semelhantes. Então, os antibióticos podem funcionar para vários tipos de bactéria. Agora, o vírus é uma discrepância. Por um lado, ele é simples, mas por outro, ele é muito complicado. Então, tem para algumas infecções virais que você pode usar interferon, e para outras, que nem a coronavírus agora, meu Deus, o interferon não é recomendado, né? Panti, temos alguma participação da nossa plateia? Temos sim. Nós temos, assim, alguns são cumprimentos, né, dando os parabéns, né? O Wilson do Tida, desejando parabéns no Nucleovete pela organização da live, excelente conteúdo. A Luciane Surge, falando, Janice, a sua palestra está sendo fantástica. Nós temos o Cleandro chamando a atenção sobre o material que foi apresentado. Ele disse assim, o Cleandro avisa, a BCS produziu um material sobre prevenção de transmissão da Covid para produtores e funcionários de granja numa linguagem apropriada, né? O Alberto Bach falando, parabéns, Janice, é muito bom ouvi-la, excelentes ponderações. O colega Tom Kramer, ele fala, Janice, parabéns, considerando a infectologia, seria interessante uma exposição controlada, se é que é possível falar assim, para desenvolver imunidade para pequenas doses infectantes, e como sugere? Meu Deus, eu não sei. Eu acho que não, esse vírus é uma roleta russa, gente. Tem pessoas, assim, não tem um padrão, assim, claro que existem pessoas que são... hoje em dia já sabe mais coisa, né? Tudo muito novo. Mas, por exemplo, essa proteína aí, essa proteína, na verdade, esse receptor é o ECA2, né? É uma enzima conversora de angiotensina 2. Então, as pessoas que têm problema de... Então, existem 2 proteínas, a ECA1 e a ECA2, né, no caso. Mas deixa eu contar a historinha para depois eu chegar nos finalmente. Eu sou meio assim, gosto de contar histórias, vocês já viram, né? Então, assim, no começo, as pessoas, assim, que eles perceberam, principalmente na Itália, muitas pessoas com problemas de pressão alta,
elas, a maior parte, grande parte delas morriam, né? Por quê? Porque eles tomavam medicação para controle da pressão, tá? Então, o organismo é o seguinte, então, quando não tem, então, essa medicação da pressão, ela controla a ECA1. Então, o organismo, por sua vez, tenta compensar produzindo mais ECA2. Então, no caso, as pessoas têm mais receptores para ECA2. Então, assim, respondendo à pergunta do Tom, né, eu acho que uma vacina, né, você está falando aí, é o princípio da vacina, né? Então, você receber uma dose pequena do antígeno, mas aí, é por isso que eu acredito que está demorando um pouco, vai demorar um pouco, talvez, essa vacina, porque você tem que avaliar todas essas reações em diferentes populações, né? Porque você vai vacinar todo mundo, e tem uns que são cardíacos, tem uns que são, umas que são gestantes, outras pessoas que são obesos, tem outras que são bebês, né? Então, tem várias situações, né? Então, tem que testar isso aí. Então, eu acho que Nós temos aqui, tem uma série de perguntas e de considerações, né? O presidente do Nucleovet, o Luiz Carlos Jongo, ele fala parabéns pelas abordagens, ótima contextualização. O colega Edson Klein fala parabéns, Janice, excelente resgate da história das pandemias, uma aula de virologia de alto nível. Gerson Schmidt, também parabéns. O Cleandro dando parabéns, Janice pela palestra, Paulo pela condução. O Dr. Alberto Bach falou que o Nucleovet deve continuar com essas iniciativas. O Eduardo Mioto, parabéns, excelente apresentação. João Batista Lancini fala assim, grato pela oportunidade de aprendizado. E o Jongo cita uma frase, que ele diz que Pasteur citou algo como médico salva o homem, mas veterinária que salva a humanidade. Então, olha só, essa aí eu vou aprender. Muito bom, vou colocar nas minhas palestras agora. Excelente palestra, bastante esclarecedor. O Lucas perguntou se nós temos acesso a esse material que você apresentou. Eu posso publicar, ótimo. A gente, depois as pessoas que estão em casa podem rever alguns conceitos. O Roberto Kurzel falando ali, dizendo que é uma excelente aula. Eu tenho uma pergunta. Você mostrou ali, Janice, muitos animais, né? Você mostrou em diversos momentos, tanto animais exóticos sendo usados como pet, como animais exóticos sendo usados como alimento. Esse é um papel importante da cadeia de produção de proteína animal, tendo proteína animal abundante e acessível, deixarem de comer bobagem e passarem a comer uma proteína de qualidade? Ai. Eu tenho uma amiga que diz assim, né? Gosto, amor e cor, só os tolos discutem. Então, eu acho que, na verdade, isso aí vai de... Tem pessoas que gostam, Punch, né? Então, assim, tem pessoas que gostam, por exemplo, dependendo da cultura, aqui no Brasil é bem pouco, né? Eu acho, assim, por exemplo, em algumas regiões do Brasil, não. Na bacia amazônica, basicamente, o consumo, né? Você conhece também, mas, assim, o consumo de muito peixe, muita carne de caça, né? Em algumas regiões na África, a economia de alguns países na África traz muita divisa, essa questão dos safaris, né? Os safaris organizados, as pessoas vão para lá, elas caçam e depois, no final do dia, elas acabam consumindo parte dessa carne de caça. Então, existe, né? Os Estados Unidos mesmo é um país que consome muita caça, né? Muita carne de caça. Lá tem uma época no ano que todo mundo para o que está fazendo para ir caçar, né? Então, assim, o pessoal caça de tudo, caça urso, caça cervo, né? Que eles chamam lá um antílope. Então, são vários tipos de animais que eles caçam. Com certeza, né? Eu acho que o mundo ele evoluiu e principalmente a segurança de alimentos, né? Evoluiu demais. E eu vejo que o Brasil, nessa parte, o Brasil é modelo, ele é exemplo para muitos países no mundo. As nossas normas sanitárias são muito boas, né? Muito rígidas. Então, você vê todo esse trabalho que tem sido feito aí, liderado aí pela Jaluz, você vê que como isso aí como foi modelo, né? Como tem mostrado para nós. Olha só, a gente não tem triquinela, né? No Brasil. Tem javali, mas javali não entra no caso na zona livre ou coisa assim, né? Ele é outro eixo, digamos assim, me fugiu a palavra. Mas assim, o que é importante a gente
E o que eu concordo contigo, eu acho que a gente tem comida, proteína boa, de qualidade, muito barata no Brasil, né? Só sair para fora, vai tentar jantar na Europa e outros lugares, assim, a carne nossa é muito boa, é muito barata, é acessível em quantidade, né? Janice, só aproveitando esse link, desculpe, Punch. Não, comenta. Tu falaste do crescimento populacional, tá? Números que realmente preocupam. Tá? A demanda por proteína animal ela vai ser cada vez maior. Tá? E será que não vai chegar um momento de que esses costumes de proteínas exóticas ele não vai começar a se disseminar de uma forma mais rápida, e isso acabar levando a um desequilíbrio e problemas de pandemias cada vez maiores? Tá? Porque pegamos os países asiáticos. Tá? E se nós formos ver circovírus, a própria o coronavírus agora, eles têm origem em animais silvestres. O que tu pensas a respeito disso? Na verdade, eu não sei, a demanda por carne com certeza vai aumentar. Isso aí, estudos já vem falando há muito tempo. E aonde que vai aumentar? A Ásia, América Latina, a África, né, o consumo por proteína. Europa, América do Norte já está chegando no limite, mais que isso não vai aumentar. Então, assim, nesses países, além do poder aquisitivo, também vai aumentar a economia desses países. Claro que se não tiver mais uma pandemia, né? Porque agora, na verdade, muitos países vão passar por dificuldades econômicas sérias, mas de uma certa maneira a economia vai crescer, né? E vai ter mais consumo e mais procura pela carne, né? Pela proteína. Eu acredito assim, até hoje a gente estava vendo, parece que o mercado em Wuhan, parece que o Wuhan já proibiu esses mercados. Então, isso aí existe já uma tendência mundial e eu acho que dependendo, né, das consequências e das descobertas, porque tem muito trabalho aí sendo investigado a origem desse vírus, né? Se foi uma produção de laboratório, ou se foi realmente veio do morcego, ou do pangolim, ou de algum peixe, sei lá o que for, de uma cobra, isso aí a gente vai saber, né? Nós vamos saber e eu acho que vão vir consequências em seguida. Então, assim, uma época, né, a gente criava suínos mesmo, criava porco, né, com lavagem, com lixo, né? Então, assim, isso aí já evoluiu, né? Então, a questão do saneamento, dos cuidados sanitários, da alimentação, dos cuidados com a alimentação e todo o manejo, questão do bem-estar, né? Então, assim, hoje em dia a gente tem uma outra visão e tem outros cuidados. A produção animal, ela é trabalhosa e ela é cara, né? É custoso produzir animais hoje. Os custos, questão ambiental e tudo mais, né? Mas a gente consegue produzir muito e consegue produzir com qualidade. E eu acredito, Paulo, eu não acredito nessa questão das carnes exóticas, né? Mas assim, posso estar errada, é minha opinião pessoal, tá? Mas eu acho uma coisa que eu acho que vai continuar crescendo muito, que vai mudar com essa pandemia, é a questão dos destinos turísticos. Eu acho que muitas pessoas vão começar a evitar cidades grandes, aglomerações, de repente mais para o interior, mais em contato com a natureza. Aí já tem um outro aspecto, né, de você estar em contato, a questão do turismo. Tem alguns agentes, alguns mosquitos, alguns carrapatos que transmitem doenças, né, a borreliose, por exemplo, uma doença importante, a doença de Lyme, né? Então, assim, existem outras doenças, além das que a gente conhece aqui, né? Malária, febre amarela, zika, chikungunya e outras mais, né? E tem várias febres hemorrágicas no Brasil, aqui na América do Sul, que ainda não são epidemias, mas existem vários virologistas brasileiros trabalhando com descobrindo vírus transmitidos por mosquitos, né, que são vírus seríssimos que causam problemas sérios em seres humanos, né. A dengue mesmo são 4 tipos de vírus, né. E olha a vacina da dengue, né, o vírus da dengue aí. Você se infecta várias vezes com o mesmo vírus, né. Então,
As doenças tropicais, eu acredito que também é um problema, maior do que o consumo de carne de caça, na minha opinião. Pode. Eu vou deixar uns recadinhos aqui, né, de pessoas que mandaram comentários aqui. O Ivan Bianchi dando os parabéns. A Jalusa dizendo parabéns, Janice. Luiz Peruso dizendo, Janice, show. O Júnior Salvador, né, dizendo, trabalhando em prol da humanidade e dos animais. E aí veio também parabéns do colega Cláudio Cracker, da Eliane Renúncio, que está acompanhando junto com a gente. O Ivan Bianchi fala assim, são excelentes. Uma pergunta, como a pesquisa na veterinária pode contribuir para mitigar futuros problemas? Ah, muito. A pesquisa veterinária, ela desde que o mundo é mundo, né? Então, por exemplo, essa questão da medicina comparada, mesmo voltando lá nos antigamente, até a Segunda Guerra Mundial, os médicos, eles tinham essa disciplina de medicina comparada nos currículos deles. Depois da Segunda Guerra, teve a necessidade de se implementar, por exemplo, outras especialidades, né? E aí aquilo foi deixando, foi ficando para trás, e os médicos, eles se distanciaram. Então, eu lembro quando eu tinha meus filhos menores, às vezes, pelo fato de eu ser virologista, muitas vezes eu levava elas no médico e falava, isso aí é um cardiovírus, é um calicivírus, ou um rotavírus. Eles ficavam apavorados, né? Assim, por quê? Nós estudamos, a gente conhece muito da interação. E outra coisa, eu acho que veja só a pesquisa humana, com certeza tem muito mais dinheiro, muito mais recurso, mas olha o embasamento que se usa, né, de conhecimentos em saúde animal, né? Então, acho que a medicina veterinária, ela sempre contribuiu, olha a reprodução mesmo, né? Tecnologias da reprodução, né? Basicamente, são baseados em estudos veterinários, né? Isso, e vários, né? Não só na parte microbiológica, mas os vírus mesmo são modelos os vírus veterinários, os vírus animais são modelos para muitos estudos em vírus e medicações e antivirais e outros, né, antibióticos em humanos. Acho que já respondi. Obrigada, muito obrigada. Paulo, quer fazer algumas considerações? Agora são 18 horas e 7 minutos. Considerações finais sobre a proposta da discussão sobre o conceito de One Health, sobre os desafios e as oportunidades que aparecem no momento em que o assunto é tão discutido, pandemia? Ok, Pancho. Vimos, então, com esses dados que a doutora Janice nos trouxe, a importância, e principalmente a importância veterinária no controle, ou até na mitigação dessas pandemias. Vivemos, acho que, num momento muito crítico, que pode ter, espero que não, mas pode ter uma interferência futura até na cadeia de produção. Já vimos nos Estados Unidos frigoríficos fechando. Espero que isso não nos atinja. E mostrando cada vez mais a função da classe veterinária, dos colegas, em cima do controle da saúde alimentar. O próprio conceito de One Health, ele nos diz que existe a possibilidade, ou que há necessidade dessa interação entre as classes. Dados mostrando que 75% das zoonoses são relacionadas a problemas de doenças nos animais, aí cada vez mais doenças surgindo, a cada 5, 3 são decorrentes de problemas animais, mostrando que realmente a pesquisa ela deve ser intensificada nessas áreas, e o segredo de tudo passa, de certa forma, pela mão do veterinário em relação à qualidade da proteína animal produzida, né? Nós certamente temos o nosso grande diferencial, acho que na cadeia de produção animal, não só de suínos, é a qualidade do produto que está sendo ofertado para o mercado. Isso sem sombra de dúvida, e isso se deve muito dessa integração entre a área veterinária, o ambiente, a saúde humana, e, logicamente, tudo baseado em cima de dados de pesquisa. Então, Janice, te parabenizo
pelos excelentes dados trazidos, tá? Como sempre, perfeita apresentação e as considerações, tá? E te agradeço novamente por estar contribuindo conosco. Tá? Em nome do Núcleo VET, tá? Agradeço a tua participação. Eu que agradeço, né? Bom ver vocês aí e todo o carinho aí dos colegas aí que deixaram esses comentários. Muito obrigada. E eu queria fazer mais um comentário, se vocês me permitem. Essa questão da medicina veterinária e da medicina humana, a gente está vivendo no momento agora, estamos sentindo na carne, porque vocês devem estar acompanhando que muitos laboratórios veterinários aqui no Brasil estão dando apoio no diagnóstico molecular da COVID, né? Então, nosso laboratório da Embrapa Suínos e Aves, nós temos quase 15 pessoas, acho que são 15 pessoas, myself involved, né? Então, assim, eu estou super empolgada, estou, assim, de volta no laboratório, e a gente vê a capacidade dos nossos colegas veterinários, biólogos, microbiologistas, farmacêuticos que estão atuando na microbiologia, veterinária e genética animal, em realizar esses testes. E outra coisa interessante, importante, a questão dos equipamentos que a gente tem, do investimento que foi feito nos últimos anos, eu falo o nome da Embrapa, né? Só que a gente está com um problema agora que é o seguinte, o que a gente está fazendo? Nós estamos dando um apoio para o LACEN, aqui de Santa Catarina. Então, todas as análises moleculares do oeste de Santa Catarina estão sendo realizadas na Embrapa desde a sexta-feira passada. E hoje nós vamos bater 1.000 amostras, 1.000 análises. E nós não temos insumos mais. Estamos sem reagente, a gente está sem reagente de extração, sem EPI. A gente não sabemos ainda como que nós vamos fazer, né? E até ontem eu recebi uma ligação de uma secretária de saúde do município aqui do Oeste, e aí ela me perguntou, mas vocês estão fazendo aí na Embrapa? Eu falei, sim. Ela falou assim, eu falei para ela, olha, ela falou assim, qual que é a sua formação? Eu falei assim, não, eu sou veterinária. Daí eu falei assim, eu e meus colegas. Ela começou a rir, né? Porque os laudos que estão saindo aqui da Embrapa tem o meu responsável técnico e o meu CRMV. Então, assim, mais uma coisa que a gente está fazendo um apelo, principalmente para os parceiros, a gente já conseguiu com algumas empresas e a gente vai fazer uma solicitação para essa doação, porque, na verdade, não é para a Embrapa, né? É para o Ministério da Saúde, principalmente a questão de alguns reagentes para extração, mas isso aí a gente fala depois, caso o pessoal tiver vontade de colaborar, entrar em contato com a gente. É isso que eu ia te falar agora, Janice, né? Você pode, né, deixar uma fonte de contato para que empresas, entidades que porventura tenham esses reagentes possam colaborar nesse momento, né? E mais uma vez, né, mostrar que toda a estrutura, né, da Embrapa e dos profissionais, de toda essa pesquisa, são fundamentais agora numa hora de suporte à saúde humana, né? Com certeza, é uma forma também da gente dar esse retorno para a sociedade, né? Porque foi investido na capacitação das pessoas, né? Na estrutura dos laboratórios. A gente tem um laboratório NB3 que foi terminado de construir em 2014. Então, ele foi idealizado para isso, né? Então, na verdade, é uma coisa que a gente sempre, digamos assim, sempre sonhou, né? Que a gente podia ajudar, dar essa colaboração. Na verdade, é o que eu sempre brinco, né? Eu também, como virologista, eu nunca imaginei um coronavírus fazendo isso, né? Eu sempre, olha, eu podia me tirar, se eu fizesse uma aposta, eu estaria pobre, porque eu acreditava no influenza, né? Eu falei assim, a influenza que vai ser a próxima pandemia. E agora surgiu um corona, né? Então, assim, deixou a gente todos nós, de uma certa maneira, surpresos com isso, né? Mas, por outro lado, o que eu queria dizer, né? O laboratório ele foi estruturado esperando, né, influenza aviária. Então, de uma certa maneira, claro que a gente trabalha também com TB lá, né, as micobactérias, mas, assim, na verdade, do meu lado, né, puxando para o meu lado, a gente pensava que ia trabalhar lá com influenza aviária, mas hoje estamos trabalhando com coronavírus, né?
E é importante que fique a vigilância intensa, né? Porque daqui a pouco, da onde nós menos esperamos, saem as grandes surpresas, né? Pois é. Então, acho que é bem importante esse comentário. Nós temos uma participação aqui do colega Mauro Renan Felim, dando os parabéns, o colega Kaum também chamando atenção, né, para a importância de medidas preventivas, né, radicais, né. Aí tem mais um comentário aqui do Peruso, perguntando assim, como podemos divulgar e colaborar através da Somevesc, que é a Sociedade de Ótimo. Veterinária, né? Então, porta aberta aí para a Somevesc, importante, que a nossa audiência está interessada e pode colaborar. A Luciane surge, né, buscar apoio para a compra destes reagentes. Mas o comentário é que, na verdade, não existe disponível para compra. É isso, Janice? Na verdade, é o seguinte, em princípio, a gente vai precisar do que tem disponível em laboratórios, né? Se tem alguns pedidos de compra em andamento, mas a demora está sendo grande, mas também a gente vai precisar, porque, que nem eu te disse, nós fizemos um pedido de compra para 4 kits, e isso aí não vai dar nem para uma semana. Então, os colegas que estão nos acompanhando, né, acho que podem depois ter uma informação mais precisa para a gente. Vocês podem falar com a gente, entra em contato comigo, que é tranquilo. O Tom Kramer também coloca Braves Paraná, seremos apoiadores nessa ação. Opa, então, que bom. O Edson Klein, lembrar que no início da pandemia, quando o MAPA solicitou o cadastramento de toda a classe veterinária para ajudar no controle da pandemia, houve críticas da categoria, mas hoje são colegas que estão ativos, né, trabalhando nisso. E o colega Roberto Luiz Curza foi o Ministério da Saúde que solicitou o cadastramento de veterinários, né? Então, Janice, então deixamos portas abertas, colegas abravianos, colegas do Somevesc dispostos a colaborar, a ajudar a fazer esse contato para que isso possa, né, para que vocês possam trabalhar com toda a capacidade instalada que tem. Esse é o nosso desejo. Muito obrigada. Paulo, eu agradeço, Janice, eu agradeço a tua participação, agradeço pela aula de hoje. Paulo, eu te passo as palavras finais, então, para a gente encerrar essa nossa live técnica. Ok, então, Pante, obrigado. A Janice, mais uma vez. Em nome do Nucleovet, agradeço a participação de toda a audiência. É uma satisfação muito grande poder estar discutindo esses temas. E brevemente, acho que teremos outras surpresas, outras lives com esse mesmo apelo técnico, e demonstrando que realmente a função do núcleo ela tem que continuar através dessa transmissão de informação. E informação de qualidade que realmente nos interessa. Então, muito obrigado, Pante, muito obrigado, Janice, e a todos que estavam nos assistindo. Obrigada, Paulo. Boa noite, Janice. Boa noite, Paulo. Fiquem de olho, acompanhem no Instagram do Nucleovet, no Facebook do Nucleovet, no LinkedIn, em todas as nossas mídias sociais e também através do WhatsApp, a programação da nossa próxima live técnica. A gente se encontra. Uma boa noite, fiquem em casa, em paz e seguros. Boa noite. Boa noite.